O Senhor sonda e conhece o teu coração, Ele sabe como você está nessa noite, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua alegria, Ele sabe das tuas frustrações, Ele conhece a tua história e Ele quer te marcar nessa noite. E em nome de Jesus, que você esteja aberto para receber a porção dobrada do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua casa, glorificamos o teu nome, que prazer é te louvar, o nosso coração se enche de alegria, Pai, em estarmos reunidos como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, Pai, neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, mas eu sei que é só o começo, e grandes coisas ainda estão por vir. Por isso, Pai, eu oro pela vida do Wesley, eu coloco ele diante do teu altar, eu sei que ele tem uma palavra poderosa, e muito obrigada, porque ele tem sido usado, Pai, com poder, com graça, e nessa noite não será diferente. Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio, e transforma as nossas histórias. Nós ansiamos, nós precisamos do teu toque, por isso fala conosco, abre os nossos ouvidos, e Satanás, nós não autorizamos que nada, nenhuma distração aconteça nessa noite, nenhuma preocupação, tudo isso caia por terra, em nome de Jesus. Nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, que tremendo. Me animo muito com aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. É muito estimulante. Bênção demais, bênção demais. Temos vivido dias de glória, dias poderosos, dias em que o Senhor tem falado e feito grandes coisas em nosso meio. Nós, como igreja, nesse final de semana, nesse período que o mundo entende como carnaval, nós temos nos separado. E nós, desde sexta-feira, estamos como igreja juntos com Montemor, a igreja Fonte de Vida em Montemor. Então, na sexta-feira à noite, tivemos um culto de celebração dentro da nossa CRV, que é a Conferência Regional de Verão. E o pastor Luiz Scheid, nosso líder, trouxe uma palavra poderosa, ministrando poderosamente, profundamente o nosso coração. Ontem, Deus nos surpreendeu mais uma vez, e Deus, pela sua misericórdia infinita e sempre presente na minha vida, pôde me usar para trazer uma palavra lá naquele lugar. Quem estava aqui conosco? Quem estava lá conosco e que está aqui hoje? Glória a Deus. Foi bênção, não foi, queridos? Foi tremendo. Eu ainda estou impactado diante daquilo que Deus fez. Eu ainda estou na pegada daquilo que Deus ministrou ontem à noite, a começar em mim e a partir de mim na vida de todos aqueles que lá estavam. E nós estamos ministrando um tema amplo que nós mencionamos e chamamos de o amor que sustenta a unidade. O amor que sustenta a unidade. Então o pastor Luiz ministrou muito a respeito desse amor. Foi muito feliz, muito propício, muito bem sucedido na sua ministração, trazendo luz, revelação, entendimento para todos aqueles que lá estavam, a respeito desse amor de Deus, esse amor que na Bíblia é mencionado com diferentes termos, e é conhecido diante da língua grega, de várias maneiras distintas, mas esse amor de Deus, ele é inigualável. Esse amor de Deus, ele pode ser diferenciado dos demais. Ele não é como o amor eros, que é o amor do corpo, que envolve o corpo. Não é como o amor filéu, que envolve a alma do homem. Mas ele é o amor, como é o nome mesmo? Vocês estão demais, hein? Ágape, né? Nós já descobrimos isso por revelação, que não é ágape, é agape. Porque não tem um acento no original.
Nós que colocamos para poder ficar mais fácil ao longo do tempo, ficou assim, mas originalmente a palavra ela é agape. Então nós temos recebido revelação a respeito desse amor de Deus. Esse amor que não exige contrapartida, esse amor que não espera uma resposta para amar, esse amor que não para de amar quando aquele que é o alvo do seu amor deixa de corresponder. Esse amor que não muda, é invariável. Assim é o amor de Deus. E o mais maravilhoso disso é sabermos que esse amor de Deus, ele nos foi dado. Ele foi dado para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por meio de quem? Por meio da pessoa do Espírito Santo. Na medida que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, você tem a garantia da palavra de Deus que você tem e se tornou o agape de Deus na terra. Amém? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso traz sucesso. Isso nos faz bem-sucedido em nossa caminhada. Nos faz vitoriosos em nossa caminhada. E eu quero trazer uma palavra ainda dentro desse tema maior, que é o amor que sustenta a unidade. Mas eu quero também trazer essa palavra dentro de um tema que nós localmente temos vivido. E nós não paramos de ministrar até agora aquilo que Deus tem falado. Virou o ano e a gente não para de falar disso. Que é o quê? Que o ano de 2018 é o ano do extraordinário. Esse é o ano do extraordinário. O ano de 2017 foi o ano da excelência. Mas esse ano de 2018 para nós já tem sido. Eu vejo evidências aí no dia a dia em várias áreas. Áreas financeiras, áreas de relacionamento conjugal, áreas de novos relacionamentos surgindo, alguns assim, que a gente fica assim entusiasmadíssimo, né? Dizendo de fato o Senhor é extraordinário e tem feito grandes coisas no nosso meio. E isso gera esperança naqueles que também estão na fila. Amém? Porque se o ano é o ano do extraordinário, não precisa ser apenas para alguns. Pode ser para você também, em nome de Jesus. Pega para tu essa aí, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero ministrar, dentro desse contexto de falar de amor e falar de unidade, mas eu quero ministrar diante de uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. E eu intitulo ela Exército Extraordinário. Exército Extraordinário. Como você pode perceber na projeção, no slide que está sendo projetado na sua frente, nós temos aqui duas imagens completamente antagônicas, completamente diferentes, distintas, contraditórias. Você olha para um lado e você vê o quê? Você vê um cemitério, você vê ali esqueleto humano, você vê ali ossos que pela imagem parece já estarem há muito tempo ali. Essa imagem é um retrato para nós daquilo que nós conhecemos por meio das Escrituras Sagradas como o vale de ossos secos. Porém, a passagem que nós vamos meditar nessa noite, ela termina de modo extraordinário. Ela não termina de modo caótico, como é a primeira imagem à esquerda de quem está olhando. Mas ela termina do modo à direita de quem vê. Ela termina como um exército poderoso, levantado pelo Senhor. E é nisso que nós queremos meditar. Nós queremos colocar a nossa alma diante do Senhor, para que Ele possa instruir a nossa mente, tocar o nosso coração e nos mostrar como que Ele faz isso. O que acontece nesse processo que faz com que no lugar de morte seja produzido um avivamento, no lugar de sequidão se produza um lugar, uma outra realidade de potência, de força, de poder, que levanta um exército extremamente numeroso. Para que você possa entender melhor essa mensagem, vamos ao texto bíblico, para que a gente possa acompanhar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, faça isso. Se não, basta olhar para frente, você acompanha o texto que está projetado na tela. Ezequiel, capítulo de número 37,
versos de número 1 até o verso de número 10. Ok? Esse é o texto que nós vamos ler. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor desses ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A pergunta do Senhor. Então o profeta Ezequiel respondeu ao Senhor dizendo: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode passar o próximo slide. Queridos, eu quero explorar esse tema aqui, e para que a gente possa entender essa experiência que o profeta Ezequiel teve diante do Senhor, nós precisamos entender também o contexto no qual Deus traz essa revelação. Foi uma visão que Deus trouxe a esse profeta, ou seja, isso não aconteceu na sua literalidade. Ele não foi até um lugar aonde tinham esses ossos secos de modo físico, mas o Senhor em visão o tomou e passou a ministrar para ele uma realidade que tinha total sentido dentro do contexto da nação de Israel. Nesse momento histórico, a nação já tinha virado em dois. Essa nação havia se dividido: Reino do Sul, Reino do Norte. Nós tínhamos então Israel, nós tínhamos então Judá. Essa nação, ela se perdeu ao longo do tempo. Essa nação, diante dos seus governantes, em função das decisões que eles tomaram, e as decisões que o povo de Deus tomou, ela se voltou para longe do Senhor. A nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, nesse momento, como fruto e como consequência da sua distância de Deus, de abandonar o Senhor, eles foram parar num cativeiro. A nação foi conduzida em vários grupos para um cativeiro, chamado de cativeiro babilônico. E eles estavam então já há algum tempo nessa condição. Como num cativeiro, eles estavam restringidos, a sua liberdade estava restrita, eles estavam ali dominados por um povo contrário a Deus, com valores diferentes de Deus, com a mentalidade completamente diferente de Deus, com deuses, com falsos deuses, com idolatria. Assim era o contexto do povo de Israel no exílio. E por que eles foram para lá? Por causa da sua desobediência.
por causa do seu pecado. A nação que era um agrupamento único diante de Deus, a nação de Israel que era como um só povo diante do Senhor, deu lugar no seu coração ao pecado, deu lugar no seu coração ao orgulho, deu lugar à vaidade, deu lugar à independência, deu lugar à maledicência. Seus comportamentos foram estragados, e eles então, como consequência de abandonar a Deus, Deus permitiu que eles fossem levados como escravos para esse tempo de cativeiro na Babilônia. Esse é o quadro que se apresenta. Ou seja, o pecado, ele trouxe não apenas uma separação entre Deus, mas ele destruiu a realidade da nação. A nação que era uma nação forte diante do Senhor, que já tinha inúmeras experiências de que depender de Deus era bom, de que depender de Deus estava certo, agora ela estava aos frangalhos, ela estava desfigurada, ela estava agora fragmentada. O povo estava agora disperso em função da sua desobediência. Mesmo que estivessem próximos, seus corações já não estavam ligados. Cada um foi entregue à sua própria sorte. Essa realidade mostra uma divisão. E essa divisão vai mostrar como que nesse agrupamento, uma divisão que vai estragar esse agrupamento. Por quê? Porque a visão que Deus vai falar com Ezequiel, vai mostrar para Ezequiel, é de um antigo exército. Esses ossos que estão ali naquela imagem, eles representam um exército que foi vencido no campo de batalha. A representação dessa imagem que Deus traz é que um dia esse exército estava de pé, e ele guerreava, e ele vencia. Mas algo aconteceu que derrubou toda a nação. A palavra do Senhor nos versículos seguintes, que nós não lemos, explica. Deus explica para Ezequiel e fala: essa imagem é da nação inteira de Israel. Assim está o meu povo, fragmentado, destruído, dividido ao chão. O pecado traz morte e também traz divisão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Porque o meu pecado, ele não apenas me separa de Deus e estraga a minha comunhão com o Senhor, mas o meu pecado, uma vez que ele não é rejeitado, uma vez que ele não é reconhecido, confessado e retirado da minha vida, ele estraga os meus relacionamentos interpessoais, ele estraga a minha comunhão com as demais pessoas à minha volta. Não há como fazer de conta, não há como tentar parecer que está bem. O pecado, ele estraga relacionamentos. O pecado, ele gera divisão. E mais cedo ou mais tarde, isso vai se concretizar como uma ruptura nesse relacionamento. O que leva as pessoas a romperem as relações não é outra coisa senão o ego. Não é outra coisa senão o orgulho que as pessoas têm. Porque se o orgulho fosse deixado de lado, o perdão poderia restaurar. Mas como as pessoas não estão dispostas a deixar de lado o seu ego, o seu orgulho, elas não perdoam, não se reconciliam, não se consertam e preferem então anular as suas relações. Isso vale para casamento, isso vale para relações profissionais, isso vale para amizades, isso vale para pessoas que excluem outras do Facebook e assim por diante. A gente está numa época diferente, né? Que a gente demonstra as nossas divisões por meio das redes sociais. É um retrato do nosso momento histórico, que nunca tivemos tantos meios de comunicação, mas também nunca fomos um povo tão divisionista, um povo tão dividido, uma geração de pessoas que entra nas relações já programando quando vai sair delas, e a saída dessas relações está condicionada à performance do outro. E o pensamento é: se eu erro, o outro precisa ser misericordioso comigo. Mas se o outro erra, não, esse tipo de coisa eu não perdoo, então eu corto relações. E essa é uma lógica que opera de forma violenta na sociedade atual, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nossos relacionamentos são todos fragmentados. Os nossos relacionamentos são de curta duração.
Isso aqui é um retrato dessa realidade que eu acabei de falar. Enquanto o pecado gerencia o coração, enquanto o pecado, por mais secreto que seja, e que possa parecer inofensivo, enquanto ele está lá, ele está fomentando divisão lá de dentro. Enquanto o pecado é como um câncer, como células cancerígenas dentro de um corpo, se não for feito um tratamento radical, de quimioterapia ou de radioterapia para arrancar essas células cancerígenas, ele vai projetar o câncer para todo o corpo, vai gerar uma metástase e vai estragar a vida. O pecado é assim. Então, eu não posso olhar para o pecado como algo de somenos, como algo de pouco validade, de pouco valor, de pouca importância. Eu preciso entender que o pecado, ele não apenas estraga o meu relacionamento com Deus, mas o pecado, enquanto eu domestico ele e deixo ele em algum lugar aqui dentro, ele vai estragando dia após dia os meus relacionamentos mais profundos, mais saudáveis, mais valiosos, mais importantes, até que chega um dia que eu me encontro na cena como essa. Eu sou desfigurado, caio ao chão, como um esqueleto que cai, e como ossos que passam o tempo e não cura. O tempo só se encarrega de demonstrar o quão seco ficamos. Falo novamente isso porque é importante. Tem pessoas que falam: olha, não tratei ainda porque eu estou esperando o tempo. O tempo não cura. Alguém algum dia desconfiou que o tempo curou alguma coisa na vida dele e começou a dizer: o tempo cura. Espera o tempo certo que o tempo cura. O tempo não cura. Quem é Rafá é Yahvé. O tempo, o Cronos, não é Rafá. Ou seja, quem é o Deus que cura é o nosso Deus. É Ele quem cura. O tempo está a serviço de Deus. Se eu não entendo isso, não adianta eu esperar a melhor ocasião, porque ela nunca virá. Eu, várias ocasiões, converso com pessoas que estão esperando a melhor ocasião para se converter, para se batizar nas águas, para casar, para resolver uma área na sua vida, para largar um vício, para tomar uma posição, para se aprumar na vida, e ficam dizendo: calma, é um tempo, esse tempo não cura nada, o tempo na história dos ossos tornou eles secos demais. Sabe o que o tempo faz? Gera mais intensidade. Se eu não me sujeito à cura, não é o tempo que vai me curar sozinho. O tempo se encarrega de aumentar, porque quanto mais longe dos outros eu fico, mais propício a julgar eu fico também. Eu vou aumentando o tamanho da minha dor. Enquanto eu não trato, até o olhar do outro me agride. A felicidade do outro, então, meu amigo, me joga ao chão. E não é o tempo que vai curar. Eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso do extraordinário de Deus. A realidade do Vale de Ossos Secos, ela é assim. É uma realidade completa impossibilidade. Completa impossibilidade. A ideia que Deus está trazendo é: não há nada que possa ser feito. É vale de ossos sequíssimos. É para deixar bem claro: não tem um pedaço de carne nesse corpo, não tem músculo, não tem tendão, não tem pele. Tudo já foi, tudo virou pó. A única coisa que sobrou são esses ossos, só. E eles estão secos. Essa é a declaração dessa visão. O doido disso tudo, o impressionante dessa história, é de que esse exército um dia estava de pé. E esse exército representava a nação de Israel. E o Senhor é conhecido nas Escrituras como o Senhor dos exércitos. E enquanto esse exército dependia do seu Senhor, ele tinha vitória. O dia que esse exército mudou o seu general de combate e passou a depender da sua própria força, caiu. Mas o retrato que fica é: esse exército
tinha muito potencial. Esse exército era extremamente numeroso. Esse exército tinha capacidade de vencer. Mas hoje, não. Hoje não. Miles Monroe foi um pregador já falecido, que ele ministrava muito a respeito do tema Reino de Deus. Falava muito a respeito de visão, sonho, propósito. E ele tinha um comentário que sempre me fez pensar muito. Ele dizia o seguinte: olha, não existe na terra um lugar que tenha maior potencial do que o cemitério. Lá estão enterrados casamentos que não vieram à existência, enormes empresas que nunca saíram do papel, ministérios grandiosos que têm o poder de tocar a terra inteira, que nunca vieram à existência por causa do orgulho do homem, estão enterrados naquele lugar. Esse é um retrato disso. Miles Monroe tinha razão quando ele mencionava isso. Esse exército muito podia em Deus, mas quando abandonou seu Deus, nada mais podia. Essa era a declaração do Senhor. Pode passar o próximo slide, por favor. Ou seja, a pergunta que Deus faz: acaso poderão reviver esses ossos? A pergunta do Senhor aqui, ela exige uma resposta. O Senhor quer nos fazer meditar, refletir, pensar a respeito disso. Ele está falando o seguinte: olha, tem solução? Tem jeito para isso? Diante de tamanha desesperança, diante de tamanha incredulidade, porque não existe nada que nos faça apoiar, não existe nada que nos gere sustentação. Tem como fazer algo? Tem como fazer algo? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Essa pergunta Deus fez para o profeta, e ele respondeu um tanto titubeante, quando ele disse: ah, Senhor, tu sabe? Tu sabes, ele fala. Ele não disse: sim, eu creio. Ele fala: Senhor, em outras palavras, eu não sei. I don't know. Mas o Senhor sabe. Isso eu sei. O Senhor sabe. Eu não sei. Ela é uma resposta de duas possibilidades, que denota a total fragilidade humana e a certeza que o profeta tinha de que Deus sabia todas as coisas. Mas na ciência de Deus, ele não ousa dizer: sim, eu sei que tu podes restaurar. Ele só fala: Senhor, se alguém nesse lugar sabe, esse alguém não sou eu, e sim é o Senhor. O profeta, ele está dando essa fala. Você consegue entender isso? É para você entender a dimensão do problema. Em outras ocasiões, o profeta teria uma palavra muito mais positiva. Aqui, ele apela para a soberania divina. Como muitos crentes, quando não sabem responder alguma coisa, dizem: Deus está no controle. Aleluia. Deus é quem sabe. Mas por quê? Não sei. Deus sabe. Ah, por que aconteceu isso? Tem menor ideia, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle. É bonita essa frase, eu gosto e uso também. Mas deixa eu falar de forma muito sincera, ela ajuda quando a gente não tem resposta. Porque uma coisa a gente sabe: Deus não perdeu o controle. E entre falar bobagem e falar besteira, a gente fala uma coisa que a gente sabe, que é: Deus está no controle. Mas esse controle não diz que a história vai mudar, não diz que vai melhorar, não diz que vai ter alguma alteração. Só fala que Deus está no controle. Se morrer, morreu, Deus está no controle. Se viver, viveu, Deus está no controle. Não sei o que vai acontecer, não sei o resultado final, mas Deus está no controle, aleluia, glória a Deus. Pastor, está errado falar isso? Não, é só um retrato do quanto às vezes a gente olha para frente, diante de alguns temas, de algumas realidades, a gente não sabe o que vai acontecer. Já te aconteceu coisa na vida assim, que você olha para frente e fica pensando: eu não sei o que vai dar, não sei. Já? Ou é só comigo que acontece isso? Já aconteceu comigo e com a Tânia. Ufa, 2 pessoas aqui, o resto tá mais crente. Já, com a Jo também já aconteceu esse negócio. A Jélis também já aconteceu. O Gé também.
Deixa eu dar oportunidade para todos então. Já aconteceu com você, de você olhar para uma situação que ela tá tão feia, ela tá tão estranha, que você não vê como que pode alterar? Já te aconteceu isso? Mas você é íntimo de Deus. Você fala com Deus, Deus fala com você. E quando Deus fala com você, Ele lança uma pergunta: acaso poderá reverter essa situação? Como é que você lida com isso? Eu espero em nome de Jesus que a sua resposta seja a mesma que você está dando agora. Sim, eu creio, vai reverter em nome de Jesus. Mas eu confesso que existem algumas realidades na vida que você fica pensando: eu não sei nem como Deus pode. Mesmo que Ele pode, como que Ele vai fazer? Eu não sei, não sei. Porque o quadro está impossível. Não tem como. Deixa eu voltar. Já te aconteceu quadros impossíveis? Nós temos o Deus dos impossíveis. Nós temos o Deus que resolve o insolucionável. E qual é o nome que se dá para isso? Extraordinário. Uau. O ordinário fica com a gente. O extraordinário, o incomum, fica com o Senhor. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim. A declaração de Ezequiel é essa: Senhor, Tu sabes. Mas ele poderia melhorar essa declaração. Ele poderia falar assim: Senhor, Tu sabes e Tu podes. Mas ele só falou: Tu sabes, Senhor. Eu não sei. Não sei, não estou tentando entender o que é essa visão. Estou tentando discernir o que vai dar nisso. Mas que bom que Deus é misericordioso. Amém, queridos? Diga comigo: eu tenho um Deus misericordioso. Fala isso. Ah, que coisa maravilhosa. Você não tem apenas um Deus poderoso, justiceiro, Deus que é juiz, o Deus que governa, o Senhor dos exércitos. Você tem um Deus que Ele é misericordioso. Pastor, não entendo o que significa isso. Vou te explicar de um modo mais belo que talvez você consiga entender. Misericórdia é colocar o core na miséria. Ou seja, é colocar acordes, é colocar coração na miséria alheia. Quando eu digo, e você declarou que Deus é misericordioso, significa que Ele olha a nossa miséria, Ele coloca o coração dEle na nossa miséria. Isso é demais. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria alheia. Nós temos um Deus misericordioso, que vê as nossas incapacidades, limitações, dificuldades, problemas gigantes, debilidades de fé, imaturidades espirituais. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Deus, Ele é misericordioso. Ele não apenas dá de acordo com aquilo que conseguimos crer, mas Ele sobrepassa, sobrepuja, Ele vai além. Ele sobressai muito além da nossa capacidade de crer. Isso é uma coisa maravilhosa. Vai além, porque se essa história fosse depender da fé do Ezequiel, continuaria os ossos secos lá. Mas agora, pode passar o próximo slide. O Senhor começa a dar a solução. Detalhe, Ele fala: o Senhor sabe, e para. E Deus vai falar: então eu vou te ensinar como é que a gente muda esse negócio. É quase como eu ouço o Senhor dizer: olha, eu posso fazer, mas eu vou escolher fazer com você. Eu vou te fazer parceiro no levantar de um exército. Eu vou te fazer parceiro. Poderia ser a minha boca falando, mas eu quero que a minha boca se expresse através da sua boca. Eu ouço o Senhor dizer com isso: olha, o poder que há criativo na minha boca é tão poderoso quanto na sua boca, se você falar aquilo que eu falo. Esse é o poder da palavra do Senhor. O poder da palavra do Senhor é tão forte, sobrenatural, extraordinário, na boca de Jesus, quanto na minha
e na sua boca. Ah, pastor, mas eu tenho bafo na boca. Não importa. Eu tenho cárie nos dentes. Não importa. Eu tenho língua presa. Não importa. Falou boca. Ai, poder de Deus na minha boquinha assim. Essa boquinha limitada assim, cheia de dente ou faltando alguns. Essa boca, sim. Essa é a coisa maravilhosa da misericórdia de Deus. Ele escolheu você para você ter poder criativo que Ele tem. E quando a palavra criativa da boca dele sai e fala, haja luz, e houve luz, ela é tão poderosa na sua boca quanto na dele. Quando você fala, em nome de Jesus, haja. Ele fala então, olha o segredo. Abra a boca e profetiza. Profetiza. É o que Deus está falando, a resposta do Senhor para a pergunta que Ele mesmo fez e que o Ezequiel, o profeta, não conseguiu responder satisfatoriamente. Ele disse, ok, você acertou metade da questão, eu vou dar a resposta. O gabarito é o seguinte, olha, eu posso fazer, mas a minha escolha não é fazer. A minha escolha é depender da palavra que sai da sua boca. Há um princípio nisso, querido, que nós precisamos entender. E aqui, eu queria dizer que a soberania de Deus se fez dependente da sua fé. Está comigo? Amém. Pois pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Não entendi, pastor. O que Deus quer fazer, Ele quer te chamar de cooperador com Ele, e Ele te credencia a qualidade de profeta. Uou! Pastor, não entendi esse negócio. Bom, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era apenas alguns. Mas na Nova Aliança, todos podem. Por quê? Porque nos foi dado o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Senhor. Ele está em nós. E quando a palavra do Senhor em nossa boca é liberada, ela se une com o poder do Espírito. E isso faz algo extraordinário se manifestar. Pode passar o próximo slide. O que acontece ali? A Bíblia fala então que uma nova imagem surge. De repente ele ouve um barulho enquanto ele narra aquilo que Deus falava para ele. Ele empresta a boca dele para Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ei, não fala assim, não empresta a tua boca para o diabo. Já ouviu alguém falar assim para você? Para você não, claro, para alguém outro, né? Obviamente, você não empresta sua boca para o diabo. Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, rejeitado, anulado, quebrado, em nome de Jesus. Mas de forma corriqueira, quando alguém fala besteira, quando alguém fala uma palavra torpe, quando alguém fala um palavrão, quando alguém fala alguma palavra mal dita, mal colocada ou amaldiçoada, de maldição, um crente fala, ei, não empresta tua boca para Satanás. E assim como nós podemos emprestar a nossa boca para o diabo, para que ele possa elaborar através da nossa parceria. Está comigo, né? Entendeu a parceria antes que eu falei, né? O diabo, ele ganha liberdade através da autorização que damos com o pecado. Quando pecamos, alimentamos a força de Satanás. Porém, quando nós obedecemos, nós nos unimos com aquilo que Deus quer fazer. Então, se alguém pode emprestar sua boca para Satanás, a fé é nós, entre aspas, emprestarmos a nossa boca para que Deus possa criar através de nós, fazer através de nós, manifestar o seu poder através de nós. O que Deus está fazendo? Deus está levantando um povo que aprende a solução de Deus, que aprende o remédio do Senhor,
E qual é o remédio do Senhor? Vir ao culto, pastor? Não necessariamente. Ir na célula, pastor? Não necessariamente. Ser discípulo de alguém na visão do MDA, pastor? Não necessariamente. Qual é o segredo que o Senhor tem nos falado? O segredo é: profetiza. Se eu e você não aprendermos a fazer isso, nós vamos conviver com muita sequidão à nossa volta por muito mais tempo. A gente vai conviver com muita coisa seca, muita coisa seca, sequíssima, por muito mais tempo. Até, grave isso, até que o que Deus quer fazer se expresse através da sua boca. E aí o que acontece? Essa santa conexão, essa santa parceria, ela gera um novo quadro. Gera um novo quadro. Está gerando um novo quadro aí, ó. Começou um ruído, né? Fica tranquilo, está mexendo no negócio ali, que ele está com problema de resetar sozinho. A gente vai corrigir esse detalhe. A Bíblia fala que enquanto ele profetizava, um ruído começou a acontecer. Eu programei aqui com o negócio, bem na hora que eu falar ruído. Não programei nada não. Qual era o ruído? Qual era o barulho? Era o barulho de ossos que se uniam a outros ossos. Por que isso aconteceu? Olha o que ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e o Espírito Santo me conduziu. Isso é muito fundamental para a nossa vida. Saber que a gente está debaixo da mão do Senhor. Saber que a mão de Deus pode nos conduzir através do Espírito Santo para poder fazer a vontade dEle é fundamental. Fundamental. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem segurança, fé, confiança de que de fato e de verdade a mão do Senhor está sobre você? Aleluia. Você sabe por que o judeu usa aquele kippar na cabeça? Alguns aqui já tem até um kippar que Deus está dando para alguns assim. Natural. Só um kipparzinho aqui, bem no cucuruco. Aquilo lá é apenas um símbolo específico de que a mão de Deus está sobre aquela pessoa. Aquele homem que usa aquele kippar está denunciando publicamente: olha, a mão de Deus está sobre mim. Dentro do contexto judaico isso faz muito sentido. Para nós não faz muito sentido culturalmente. Mas há uma pergunta a ser respondida: você tem segurança de que a mão de Deus está sobre você? O pecado te tira debaixo da mão de Deus, mas a sua obediência, sua entrega, disposição em servir o Senhor, Ele te coloca debaixo da mão de Deus. E uma vez que você está debaixo da mão de Deus, o Espírito Santo pode te conduzir. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir a você ser instrumento de unidade, a você ser instrumento de que ossos desconectados de outros possam começar a gerar um barulho santo, e eles possam bater um no outro, mas não com violência para quebrar, mas sim com a violência da fé para ligar. Você consegue entender? Desde João Batista é assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e a força aqui é a força da fé. Há uma força violenta que a fé tem de poder de atração. Pá! É esse barulho de osso batendo em osso, que denuncia de que lugares de morte, como o cemitério, não tem barulho. Aqui na igreja tem muito barulho, né? Glória a Deus, aqui tem muita vida. Você percebeu agora? As crianças têm liberdade, estão correndo para lá e para cá. Aleluia, estamos vivos. Se todos nós estivéssemos mortos, ó, tem gente que gosta de morar perto do cemitério. Gosta de silêncio. A verdade é que no lugar de vida há esse barulho. Olha aí. É normal, é realidade, é vida. Foi isso que aconteceu ali. Ossos se unem um no outro. O que acontece? Esses ossos secos agora se unem. O Senhor vai declarando o que Ele vai ter que dizer especificamente. Ele vai falando: olha, fale isso, fale isso. Uou, que coisa poderosa.
coisa poderosa você obedecer os comandos de Deus. Que coisa poderosa. Eu me recordo uma vez que eu orava por uma mulher, e ela tinha tido uma triste experiência de um aborto, e estava tentando engravidar há algum tempo e nada acontecia. E naquele momento, naquele ambiente de oração, eu senti que eu precisava falar com aquele ventre. A semelhança desse Ezequiel aqui, que orientado por Deus deveria falar com os ossos. Como falar com os ossos? A fé tem algumas coisas impressionantes, né? E eu falava com o ventre. E eu chamava por um menino que viria à existência. E eu chamava por um nome que se manifestou como o nome daquela criança. 9 meses depois, o resultado veio de fato e de verdade. Mas aquilo foi algo sobrenatural que aconteceu. Extraordinário que aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo foi conduzindo de forma específica o que falar. Outra vez eu estava no Nordeste brasileiro, eu estava ministrando, e veio uma pessoa à frente, e eu estava inclinado por orar por ela. A semelhança da Dai que está com gesso no braço, esse homem, ele tinha um gesso em toda a sua perna. Era meio lógico imaginar que ele teve um acidente de moto. Era meio lógico imaginar isso. E que ele se machucou. Ele estava lá, e a inclinação do Espírito era para mim orar com a perna dele. Não era nem orar por ele, era para a perna dele. Olha que coisa doida. Aí no meio daquele mover, final do culto, ministração, hora por outra, eu olhei para a perna e falei, vou lá. Me agachei, falei, perna, em nome de Jesus. Se alguém olha e fala, tá louco, total. Eu falei, perna, volte ao normal agora, em nome de Jesus. Ossos calcifiquem sobrenaturalmente agora, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu nessa história? Aquele rapaz foi tomado pela glória de Deus, começou a pular, com gesso e tudo. Pular, pum, caiu. Falei, humanamente pensei, rapaz, o que eu fiz? Mas eu tinha segurança de que algo sobrenatural aconteceu. Daqui a pouco ele levanta e sai correndo pro final da igreja. Aí vai uns 2 lá atrás. Aí eu estou olhando daqui e eu vejo que eles estão com a tesoura na mão. E eles começam a cortar, jogam água no gesso, cortam mais um pouco, jogam água no gesso. Resultado dessa história é que eu terminei o culto com gesso, pela metade assim, na mão. É possível isso? É. Toda hora acontece? Não. Quando acontece? Na dependência do Espírito acontece. O Espírito Santo te leva a você falar com coisas que não tem como se comunicar com você, mas que recebem comandos da sua boca pelo Espírito de fé. Dá para você falar com a chuva, chuva, pare agora, em nome de Jesus. Como é que você fala com a chuva? Quando tem um tempo de seca, esses tempos atrás, um pastor lá de Cristal, da nossa igreja, ele pediu oração. Cristal, uma cidade agrícola, no Rio Grande do Sul, que precisa muito de água. E estava um tempo de seca grande já há algum tempo, começando a quebrar a economia local. Ele falou para nós, pastores, orem por nós. De repente, o mover de Deus aconteceu e foi liberada uma palavra. Dia, hora e local que a chuva viria. E detalhe, seriam 2, seria uma serôdia e outra temporã. Naquele exato dia, local e momento, aconteceu a chuva. E ele registrou, mostrou o vídeo e falou, isso é a palavra profética acontecendo, se manifestando. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda, no nome de Jesus, que essa boca não pode ser emprestada para o diabo. A sua boca precisa ser parceira de Deus naquilo que Ele quer fazer de extraordinário na terra. Você entende isso de todo o seu coração? Deus quer te fazer agente de milagres. E esse milagre envolve unificação, unidade, comunhão de coisas quebradas, destruídas, rompidas e secas. O ministério do Espírito Santo sobre a nossa vida é o ministério de reconciliação. Não apenas dos homens para com Deus, mas dos homens com os homens também. Uou! Aleluia! Que coisa linda! Que coisa extraordinária!
nós não nos contentaremos com um exército grande, nós nos contentaremos com todo o exército de pé. Todo o exército de pé. Não apenas alguns que celebram a conquista e a vitória pessoal, mas nós vamos profetizar para que todo o exército fique de pé. Você entende isso? De repente ele olha, e agora tem diante dele, todos os corpos estão diante dele. Enquanto ele profetiza, Deus cria tendão através da palavra profética, cria músculo através da palavra profética, cria pele através da palavra profética, e agora ele tem um protótipo de um corpo diante dele. Não apenas de um, ele tem o exército inteiro na frente dele. Mas um detalhe técnico: ele só tem ali um corpo íntegro, mas esse corpo não tem vida. Ele tem ali uma estrutura corporal, ele tem uma estrutura organizacional, ele tem um organismo, porém não vivo. Ele tem ali algo forte, bom, o suficiente, mas com um detalhe: não há vida ainda. Eu não sei, mas talvez alguém poderia ficar emocionado, falar assim: meu Deus, isso é maravilhoso demais para mim, que coisa fantástica, Deus me usou para levantar dentre ossos secos um exército de mortos. Não pare, não pare enquanto Deus não para de colocar a palavra dele na sua boca. Não pare, não pare. Por quê? Porque ele agora, ele vai perceber essa realidade. Isso é interessante porque conforme nós nos movemos no Espírito, o Senhor ativa as nossas percepções, o Senhor ativa a nossa sensibilidade. A carne, ela atrofia a nossa sensibilidade, nós nos tornamos insensíveis. O Espírito Santo, ele nos torna sensíveis, mas não a qualquer coisa, aquilo que ele quer. Deixa eu falar um segredinho espiritual para você. Se você está orando, buscando a Deus, jejuando, lendo a palavra, se você está em intensidade buscando o Senhor, deixa eu falar para você, Deus está te dando sensibilidade. Deus está te dando sensibilidade para que você possa ser profeta dele. Ouça o que eu estou mencionando. Não é apenas um pensamento que passa na cabeça, não é apenas uma imagem que parece que você criou, não é apenas uma sensibilidade qualquer humana, não é apenas um sonho que parece que veio, não, é uma sensibilidade que o Espírito Santo está trazendo para que você possa abrir a boca e falar. Está conseguindo entender isso, sim ou não? Volto a dizer, se a sua vida está em consagração, o Senhor vai falar coisas para você. Seja sensível a Ele. Não pare quando Ele fala. Não ache absurdo demais. Age em função disso. Por quê? Porque o princípio é simples. Se você honra a pouca sensibilidade que você tem hoje, Deus te coloca sobre a muita sensibilidade que Ele quer te dar amanhã. A fidelidade no pouco que você tem faz com que o ministério surja através de você. Agora, se você pega aquilo que Deus está te dando e joga na lixeira e deleta depois, para que Ele vai te dar mais? Se aquilo que Ele já te deu, você não faz nada com aquilo que Ele deu. Então, faça algo, haja em função daquilo que Ele tem te dado. A palavra do Senhor ali, ela vai terminar num único momento. Quando ele percebe, ele fala: mas ainda não tenho o Espírito. E aí Deus fala para ele: olha, então tem que fazer o seguinte, você vai agora, pela palavra que você vai dizer assim: Espírito, venha sobre esse corpo. Espírito, venha sobre esse corpo. Espírito, venha sobre esse corpo. Você consegue imaginar comigo essa ideia aqui, ó? Fique aqui comigo, por favor, estamos terminando. Últimas palavras dessa pregação. Existe uma imagem no Novo Testamento. Jesus falou que Ele é o cabeça de um corpo, e esse corpo é a igreja. Olha só que coisa interessante. Existe a ideia, a figura no Novo Testamento de que a igreja ela é um corpo. Mas existe uma grande diferença entre nós termos uma organização e nós termos
a realidade de um organismo vivo. Existe uma grande diferença entre nós termos uma estrutura e outra, bem diferente, é nós termos a vida de Deus fluindo em nosso meio. Você consegue entender? Nós precisamos do quê? Do Espírito. Nós precisamos do quê? Do Espírito. Nós precisamos do quê? Do Espírito. Por quê? Porque uma estrutura faz uma religião, mas um exército vivo conquista o mundo com o amor do Senhor. Conquista o mundo com o amor do Senhor. Aleluia, conquista o mundo com o amor do Senhor. Sabe qual é a nossa batalha? Não é contra nenhuma pessoa, não é contra carne e osso. A nossa batalha contra demônios é pela manifestação do amor de Deus pelos perdidos. A nossa batalha para ocupar espaços, ela é ocupar espaços não para que a gente domine com as nossas vontades e desejos, mas é para que o reino de Deus seja inaugurado em novas famílias, em novos bairros, em novas ruas, em novas cidades. Esse é um exército que, direcionado pelo Espírito Santo, vai ganhar o mundo para Jesus. E você e eu somos parte desse exército, que foi levantado pela palavra do Senhor. Nós somos o alvo de profecias de homens do passado, mas hoje nós somos os profetas daquilo que Deus quer fazer na nossa próxima geração. E para isso nós precisamos abrir nossa boca e profetizar. Eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que o Senhor, Ele primeiro precisa nos fazer ver espiritualmente, para depois nós vermos concretamente, fisicamente, a realidade transformada. Deixa eu explicar para você. Depois dessa ministração do Espírito Santo sobre a vida do profeta Ezequiel, passou pouco tempo, e a nação que estava derrotada, destruída, Jerusalém estava ao chão, destruído, a nação volta para Israel. O cativeiro babilônico passa, a nação volta, eles restauram Jerusalém, eles restauram o templo, eles restauram a adoração, e eles passam a viver um avivamento. Mas onde começou isso? Numa visão. Numa visão. Antes das coisas mudarem do lado de fora, é necessário que nós vejamos do lado de dentro. Antes das realidades serem transformadas do lado de fora, elas precisam acontecer aqui dentro. Quando o eterno toca o interno, o externo é transformado. Quando a glória de Deus muda aqui dentro, o modo como vemos, a nossa boca se alinha com aquilo que estamos vendo no Senhor. E aí então, algo sobrenatural começa a acontecer do lado de fora. Você gravou isso? Eu espero que o cansaço do final do culto não tenha atrapalhado você de entender essa revelação. Quando o eterno toca o interno, o externo muda. Quando o eterno toca o interno, o externo é transformado. Primeiro você precisa ver. Pastor, é com esses olhos aqui lindos que Deus me deu, olhos azuis, olhos verdes, castanho, mel? Não. É com o Espírito. É com a realidade do seu espírito recriado.
É com esse espírito que você visualiza a restauração que Deus vai fazer. Eu quero pedir que você agora feche seus olhos e que os seus olhos espirituais estejam bem abertos, para que você veja no seu interior aquilo que Deus vai fazer ao longo desse ano de 2018 no seu exterior. Porque quando o eterno toca o interno, o externo é transformado. Você vai começar a visualizar realidades que estão sequíssimas na sua vida. Realidades que talvez você tenha colocado para algum lugar secreto do seu interior. Talvez esteja em algum sótão do seu interior. E você deixou lá porque você não sabe o que fazer com isso. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Por acaso há algo impossível demais? Para o nosso Deus, não há. A pergunta do Senhor: por acaso esses ossos podem reviver? Não fale simplesmente tu o sabes, Senhor. Esse é o momento de você, com seus olhos fechados, com seus olhos espirituais abertos, dizer para o Senhor: Senhor, eu vejo a minha casa transformada. Eu vejo a sequidão do meu lar sendo mudado, e o Senhor trazendo vida num lugar que aonde existia antes morte. Eu vejo relacionamentos rompidos serem restaurados, amizades lindas e maravilhosas que estavam quebradas serem restauradas, casamentos que estavam truncados, brigados, cheios de barreira, sendo tocados pela glória de Deus. Você consegue ver isso? Isso que Deus está te mostrando. Ele quer que você profetize com a sua boca. A resposta de Deus é: profetiza, filho do homem. Profetiza, Israel. Profetiza, povo de Deus. O que está caído na sua vida? O que está o chão seco, sequíssimo, e que precisa da intervenção do alto, da glória de Deus, do poder do Senhor? O que precisa? Chegou o momento para isso acontecer. Por quê? Porque esse é o ano do extraordinário. Oh, Espírito! Avivamento que queremos, Senhor. Vida do Senhor em nosso meio. Levanta uma geração, um exército que sai para conquistar cada tribo, povo, nação para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um exército que não sai para matar, mas que sai para manifestar a vida de Deus. Um exército que destrói com as obras do diabo e que libera caminhos para ti, que prepara o caminho do Senhor. Aleluia! Espírito que vem do norte, do sul, leste, oeste, venha sobre nós. Levanta um exército
Senhor. Nós falamos de acordo com aquilo que cremos. E eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando uma geração de adolescentes, jovens, tomados pela Tua glória, apaixonados por Ti, desejosos de mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Jovens caracterizados pela paixão extremada, violenta pelo Senhor. Uma geração de famílias transformadas, vivendo a santidade do Senhor. É isso que vemos, e é isso que declaramos. Levante, Senhor, essa geração. Levante, 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 Senhor. Levante, Senhor. Levante, Senhor, levante, Senhor. Papai, graças te damos por aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Somos gratos pela Tua manifestação poderosa, pelo poder da Tua palavra criativa, que se expressa através da nossa boca, trazendo vida diante daquilo que antes era morte. Pai, no nome de Jesus, levanta esse exército extraordinário em nosso meio. Nós clamamos isso em nome de Jesus, papai. É em nome de Jesus, papai. É em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a linda, maravilhosa, sublime, inigualável, sobrenatural, extraordinária, fantástica comunhão com o Espírito Santo seja uma realidade presente sobre todos aqui, não apenas nesse culto, não apenas hoje, mas todos os dias ao longo dessa semana que está começando. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ver o Teu extraordinário acontecer na medida que nós profetizamos, que nós emprestamos nossa boca para que o Senhor possa materializar, manifestar a glória do Senhor através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima noite. Uma ótima semana para você.